tua verdade. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, nos instrui e nos ensina no poder do teu Espírito, no nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós estamos felizes com o que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós tivemos aqui um momento tão precioso no domingo, 2 cultos muito forte o que Deus fez aqui no domingo. Todos os cultos, né? Deus tem nos surpreendido. E nós vamos começar hoje um assunto desafiador. A carta de Paulo aos Efésios. Ela é a carta mais poderosa que o apóstolo Paulo escreveu. Nós já tivemos a oportunidade de estudar a carta de Romanos, carta aos Romanos. Só que quase todos os teólogos são unânimes em dizer que a carta aos Efésios, ela é a carta mais mística, a carta mais sobrenatural que o apóstolo Paulo já escreveu. Você pode ver que o apóstolo Paulo, ele não cita ninguém nessa carta. A carta aos Romanos, ele cita muita gente. A carta aos Efésios, não, ele não cita ninguém. A carta aos Efésios, ele não chama atenção para um problema determinado, um determinado problema, não. A grande parte da carta aos Efésios, Paulo, ele escreve de uma maneira muito espiritual, né? No jargão gospel aqui, Paulo estava aleluiado. Estava aleluiado quando ele escreveu Efésios, né? E o interessante é que nós temos que entender, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está preso. A carta de Efésios, de Colossenses e outras cartas, ele escreve quando ele está preso. Era como se ele falasse assim: olha, vocês podem prender o meu corpo, vocês podem prender o meu corpo, mas o meu espírito, ele não está preso. O meu espírito, ele está nas regiões celestiais. Então você pode prender o meu corpo, mas não pode prender o meu espírito. Eu quero começar trazendo uma introdução à carta aos Efésios. Tem muito assunto aqui para a gente falar, mas eu gostaria de começar trazendo um contexto histórico dessa carta. Antes de nós lermos Efésios, abra lá em Atos, capítulo 18, versículo 18. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 18, versículo 18. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele fez 3 grandes viagens missionárias. E na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se concentrou 3 anos na cidade de Éfeso. Esse texto aqui de Atos 18, é a primeira vez que o apóstolo Paulo vai até Éfeso, a cidade de Éfeso. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a cidade de Éfeso. Atos 18, 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo aos irmãos, navegou para a Síria, levando na sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, mas não cedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então, a primeira vez que o apóstolo Paulo chega em Éfeso é nesse texto de Atos, capítulo 18, versículo 18. Éfeso era a capital da Ásia Menor.
ela era uma grande cidade na época, ela tinha cerca de 300 mil habitantes. E naquela época, no ano 61, depois de Cristo, era uma cidade grande. Para 300 mil habitantes, era uma cidade grande. Uma das coisas interessantes que nós temos que entender dessa cidade, que nessa cidade havia uma das 7 maravilhas do mundo na época, que era o templo da deusa Diana. Era a construção mais bela, mais luxuosa da época. Então, Éfeso era uma cidade que girava em torno do templo. Agora imagina, irmãos, o nível de idolatria que havia naquela cidade. O nível de misticismo que havia, de ocultismo. Então, Éfeso era o centro da idolatria e do ocultismo. Pessoas do mundo inteiro vinham visitar Éfeso por causa do templo da deusa Diana. E esse templo era muito luxuoso, havia ouro, havia prata no templo, era um templo muito grande. Só que Éfeso era uma cidade estratégica. Por quê? Porque Éfeso era uma cidade portuária e muitas pessoas passavam por Éfeso. E o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, tudo que ele fazia, havia um propósito. Então por que ele vai até Éfeso? Porque ele sabia que se ele conseguisse abrir uma igreja em Éfeso, ele conseguiria alcançar várias pessoas de várias nações que vinham para essa cidade para visitar o templo de Diana e também passavam por aquela cidade por ser uma cidade portuária. Agora entenda, irmãos, o poder que há quando um homem de Deus chega num ambiente. Quando um homem de Deus chega num lugar, numa cidade, ele tem o poder de mudar aquela cidade. Você crê nisso, irmão? Olha lá em Atos, capítulo 19. Agora é a segunda vez que o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso. E eu quero ler do versículo 1 até o versículo 20. Da primeira vez, ele ficou um período pequeno de tempo pregando para os judeus, mas na segunda vez que ele vai até Éfeso, ele fica ali cerca de 3 anos. E a Bíblia diz assim, Atos 19, 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então Paulo, quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou algumas pessoas que eram discípulos, que tinham se convertido, alguns dos discípulos. E ele perguntou assim: olha, gente, vocês já receberam o Espírito? E eles falaram assim: Paulo, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. Aí ele começou a ministrar a eles, e quando Paulo ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, e eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Então Paulo já começou a mudar a cara da cidade ali. Mas vamos continuar, versículo 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo
apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então agora Paulo, ele começa a dar aula em uma escola, e ele usa como se fosse uma faculdade, e nessa faculdade, nessa escola, ele começa a pregar a palavra, estrategicamente. Então tudo que ele fazia tinha um objetivo, tinha uma direção de Deus. E aí versículo 11, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então Paulo não ficou apenas no ensino, Paulo não ficou apenas na pregação, ele colocou a mensagem da teoria na prática. Foi a mensagem que a gente pregou aqui no domingo de manhã, que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, foi separado para servir a mesa, só para servir a mesa das viúvas. Mas a Bíblia diz que Estevão começou a se destacar. Ele não apenas servia a mesa, mas ele curava os enfermos, expulsava demônios, e a Bíblia diz que Deus fazia, através de Estevão, milagres sobrenaturais. Da mesma forma, Paulo, ele não apenas pregava ali, mas pela mão de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Versículo 12, ao ponto de levarem aos enfermos os lenços e aventais do seu uso pessoal, diante das quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então às vezes Paulo estava lá fabricando tenda, construindo tenda, a pessoa chegava lá, Paulo, tem que orar por alguém. Ele fala, não vai dar para ir, mas leva lá o meu lenço, leva lá o meu avental, coloca lá sobre o enfermo, coloca lá sobre o endemoniado. Aí quando a pessoa chegava lá, colocava o lenço de Paulo, o avental de Paulo sobre aquela pessoa, aquele demônio e aquela enfermidade ia ir embora em nome de Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, ele tem essa autoridade. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, ele tem o poder de curar enfermos e expulsar demônios. Quantos querem isso na sua vida? Levante a sua mão e diga, eu quero, Senhor, isso. Aleluia. Versículo 13, e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu, conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Irmãos, um homem de Deus, ele é reconhecido no reino espiritual. Os demônios falaram assim, olha, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês eu não conheço. Quem sois vocês? Versículo 16, e o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Como que eles fugiram, irmãos? Pelado, Pelados e feridos, fugiram daquela casa. Versículo 17, chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Qual que era a situação da cidade, irmãos, antes de Paulo chegar? Uma cidade idólatra, uma cidade onde o ocultismo imperava, o misticismo imperava. Mas quando esse homem chega ali, o nome de Jesus é engrandecido. Irmãos, não a nós, mas ao nome do Senhor. Não é mérito nosso, a Bíblia não está falando aqui que o nome de Paulo foi engrandecido. O nome de Paulo foi conhecido. O nome de Paulo foi exaltado. Não, a Bíblia é bem clara a dizer que o nome do Senhor Jesus era
engrandecido. Quando um homem de Deus chega numa cidade, chega num lugar, o nome de Jesus é engrandecido. Ao ponto de quando um crente que não dá testemunho chega num lugar, o nome de Jesus é escarnecido. As pessoas dizem assim: ah, é esse Jesus aí que ele diz que serve? É esse tipo de Jesus aí? Isso aí eu não quero não quero ir para essa igreja. Mas vamos continuar aqui, né? Versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Aleluia. Como nós desejamos esse avivamento, irmãos. Olha aqui, versículo 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O que é isso? As pessoas vinham publicamente confessando os seus pecados, pedindo perdão pelos seus pecados, se arrependendo. Não precisava forçar a barra, não precisava apelar, não. As pessoas vinham espontaneamente confessando e pedindo perdão pelos seus pecados. Versículo 19. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Livro de ocultismo, livro de mágica, aquelas coisas estranhas, sabe? As pessoas pegavam aqueles livros e queimavam na praça da cidade de Éfeso. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários. Sabe o que é, irmão? 50 mil denários. Um denário é um dia de trabalho. Eles queimaram 50 mil dias de trabalho em livro. Você acha que o inimigo estava feliz com isso, irmão? Versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aleluia. E a Bíblia, daí, o versículo 21 diz que Paulo daí volta para Jerusalém, depois de aproximadamente 3 anos ali em Éfeso. Agora, irmãos, Paulo está preso em Roma, e ele decide escrever aquela igreja de Éfeso. Aquele lugar que ele abriu uma igreja, onde havia uma igreja, e Paulo, nesta carta de Efésios, ela é conhecida como a carta coroa dos escritos de Paulo. Ela é conhecida como a rainha das cartas de Paulo. A mais espiritual, a mais sobrenatural e a mais poderosa. Eu acredito que a carta de Éfeso é a cereja do bolo. Sabe? A cereja do bolo. Ele queria trazer uma carta, uma instrução ali que fosse a mais sublime, a mais poderosa e a mais sobrenatural. Por isso que nós estamos falando aqui dela hoje. A carta aos Efésios é a carta mais eclesiológica de todas. O que é eclesiologia? É a doutrina da igreja. Então Paulo está falando aqui em Éfeso, preste atenção, o tema principal da carta aos Efésios é a vida da igreja, a unidade da igreja, a vocação da igreja, a eleição da igreja. Diga assim comigo: a unidade da igreja, a vida da igreja, a vocação da igreja e a eleição da igreja. Então, o tema principal da carta de Paulo aos Efésios é a igreja. A igreja. Enquanto Colossenses, o tema central da carta aos Colossenses é Jesus, é Cristo, a carta de Paulo aos Efésios, o tema principal é a igreja. E nós vamos falar muito sobre igreja aqui esses dias, irmãos. Uma coisa que tem me chamado a atenção é o número de pessoas que dizem assim: eu estou ferido com a igreja me machucou, eu quero servir a Cristo, mas eu não quero fazer parte de uma igreja, eu quero ser um desigrejado,
porque a igreja me feriu, a igreja me machucou. E eu quero dizer algo nessa noite: a igreja não. Diga assim comigo: a igreja não. Não foi a igreja que feriu, irmão. Não foi a igreja que machucou, não. Às vezes eram pessoas que falavam que era igreja, mas não era igreja. Porque a igreja de Cristo, ela não fere ninguém. A igreja de Cristo, ela não machuca ninguém. A igreja de Cristo, ela não ofende ninguém. Ou é duas coisas, irmãos. Ou a pessoa vivia no pecado, e quando a pessoa está no pecado, irmão, tudo fica ruim para ela, né? Ela vem para a igreja, tudo é ruim. E aí ela procura uma desculpa para sair da igreja. O problema não é a igreja, o problema é a vida de pecado que ela está vivendo. Aí ela, para justificar, ela fala assim: a igreja lá me feriu, o irmão não me cumprimentou, o pastor pegou no meu pé. Então ele sempre tem uma desculpa, mas na realidade ele está querendo justificar o pecado dele. Tem muito caso assim. Já tem outros casos que sim, pessoas que estavam dentro da igreja feriram ela, mas essas pessoas que feriram, elas não eram igreja, porque a igreja não fere ninguém, pelo contrário, a igreja traz cura. A igreja, em vez de abater, ela levanta. A igreja, em vez de julgar, ela estende a mão. E é nessa igreja que eu acredito, irmão. É nessa igreja que eu creio. Uma igreja que cura, uma igreja que estende a mão, uma igreja que se move no sobrenatural de Deus. Quantos aqui querem ser essa igreja, irmão? Eu não estou falando de placa, eu estou falando igreja. Eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando de um CNPJ, não. Eu estou falando da igreja de Jesus Cristo. Então, o tema central da carta aos Efésios é a igreja. A carta de Paulo aos Efésios, ela revela o eterno propósito de Deus. Abra lá agora em Efésios 3, nós já falamos um pouquinho aqui da questão histórica, né, como o apóstolo Paulo chegou àquela cidade, os problemas daquela cidade. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o propósito eterno de Deus. Esse texto aqui de Efésios, do versículo 6, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 11, eu quero colocá-lo como o texto base de todo esse estudo que nós vamos realizar aqui nesses dias. Efésios 3, do 6 ao 11. Achou aí, irmão? Já está aqui? Isso. O texto diz assim: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Diga assim comigo: insondáveis riquezas de Cristo. Olha o versículo 9: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, ou desde a eternidade, oculto em Deus que criou todas as coisas. Agora olha o versículo 10: para que, pela igreja, para que, qual é o propósito? Toda vez que você vê na Bíblia, para que, está falando de propósito. Qual era o propósito que Deus criou todas as coisas? Qual é o propósito que veio desde a eternidade? Para que, pela igreja. Não há outra forma, irmãos.
Não há outra forma de uma cidade ser impactada senão pela igreja. Não há outra forma das coisas serem transformadas senão pela igreja. A igreja é a única instituição na terra que tem o poder de mudar tanto a área social como a área espiritual. Ela tem o poder de mudar as regiões celestes. Ela tem o poder de influenciar de uma forma positiva. A igreja tem esse poder. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, para que pela igreja, diga assim comigo, pela igreja, aleluia, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade dos lugares celestiais. Irmãos, Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes ou celestiais. Então, o que significa dizer? Imagina uma cidade, e acima dessa cidade, as potestades, os principados, eles estão atuando nas regiões celestes daquela cidade. Quando Daniel ele ora, e o anjo desce, Gabriel desce para trazer a mensagem, o que o anjo diz para ele? Olha, desde o primeiro dia que você orou, eu vim, mas quando eu estava descendo, um demônio, um príncipe da Pérsia, um demônio que era o príncipe das regiões celestes da Pérsia, ele não me deixou descer. Então o anjo desceu do céu. Quando ele está descendo nas regiões celestes, um demônio impede ele de descer. E a Bíblia diz que aí Miguel vem e guerreia contra aquele demônio e o vence. Aonde? Nas regiões celestes. Aí aquele anjo agora consegue descer, porque aquele anjo que tentou descer não era um anjo de guerra. Ele era um mensageiro só, ele só trazia a mensagem. O anjo de guerra quem é? O arcanjo Miguel, e ele vem e guerreia nas regiões celestes. Agora, o que o Paulo está falando aqui no versículo 10? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Irmãos, eu falei aqui no domingo de manhã também sobre querer fazer marketing para encher a igreja. Sabe? Vamos colocar uma página no Face, vamos contratar um marqueteiro, vamos fazer um slogan bonito, vamos fazer um teaser, ó, que chique, um teaser, vamos pagar lá no Facebook para fazer um anúncio pago, vamos colocar no Google, vamos colocar aonde for, para a gente encher a igreja. Não funciona. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós estamos entendendo que nas regiões celestes é que nós temos que lutar. Existem demônios. Você já foi para uma cidade e você sentiu um peso naquela cidade? Você já foi em outra cidade e você sentiu o clima mais agradável? O que é isso, irmão? São demônios que estão agindo nas regiões celestes. E o que Paulo está falando? Que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida pelos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, se a gente conseguir vencer, Duda, nas regiões celestes, meu irmão, fica muito mais fácil pregar a palavra. Né? Nas regiões celestes, nas regiões celestiais, não é nas redes sociais. Então, a gente tem que mudar, meu irmão, muitas vezes, o nosso entendimento. E parar de guerrear aqui nessa terra e começar a guerrear nas regiões celestiais. Parar de tentar mudar as pessoas, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores neste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É aí que nós temos que lutar, irmão Pedro. Então ele está falando aqui que pela igreja, diga assim comigo, pela igreja. Nós vamos cansar de falar isso, irmão.
para entrar na nossa mente é pela igreja. Diga mais uma vez, pela igreja. Diga assim, por mim. Diga, por nós. Pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Aí, se eu consigo, através da igreja, fazer a sabedoria de Deus ser conhecida pelos principados e potestades, meu irmão, quanto mais pessoas. Se eu conseguir vencer nas regiões celestes, irmão, pessoa vai ser fichinha. Nós não precisamos convencer pessoa para vir para a igreja. Nós não precisamos convencer pessoas a ouvirem o evangelho, porque tudo isso, irmão, é espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho de Cristo. 2 Coríntios 4, 4. Então, por que a gente prega para a pessoa, fala, mostra e a pessoa não vê? Porque os seus olhos espirituais estão fechados. Ela está cega. Então, aonde que nós precisamos vencer? Nas regiões celestes, para que os olhos daquelas pessoas sejam abertos. E agora, meu irmão, assim como aconteceu com Paulo aqui em Éfeso, não vai precisar mais sair na rua, pregar a palavra, sair gritando, não. As pessoas vão vir espontaneamente e confessarão os seus pecados diante de Deus e se converterão e virão para a igreja e serão, em nome de Jesus, tocada pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Diga, pela igreja. Olha o versículo 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o plano de Deus, Reinaldo? O plano de Deus é uma família para ele, uma noiva para o filho e uma casa para o Espírito. Eu vou repetir. O propósito eterno de Deus é uma família para ele, uma noiva para o filho e uma casa para o Espírito. E aonde a gente vê isso, Reinaldo? Na igreja. Na igreja, a igreja o que é? É a reunião, é o ajuntamento dos filhos de Deus. É onde a família de Deus se reúne, na igreja. Então não tem como, irmão, ser um desigrejado. Não tem como. Porque é nesse lugar onde a família de Deus se reúne. É nesse lugar onde a noiva preparada para o filho se reúne. E é nesse lugar onde os templos do Espírito, a casa do Espírito se reúne. Então é nesse lugar. Então o propósito de Deus se cumpre. O propósito eterno de Deus se cumpre na igreja. Meu irmão, isso é muito forte, irmão. Isso é poderoso demais. Eu vou repetir o que eu falei aqui domingo à noite. Quando Adão, ele não tinha uma mulher, o que Deus fez? Deus colocou um sono profundo em Adão, e Adão dormiu. E aí Deus vem e tira da costela de Adão uma esposa. Adão, a palavra sono profundo é morte. Deus matou Adão. Deus matou Adão. E aí Adão fica morto. E daí da costela de Adão, Deus tira a sua esposa. Quando Jesus morre, e ele está na cruz, ele morreu, e para se certificar que Jesus morreu, um soldado vem e rasga onde? Na costela. Irmão, é coincidência isso, irmão? Hã? Pergunta para o irmão que está do seu lado, é coincidência, irmão? Logo na costela? E a Bíblia diz que quando aquele soldado, Juninho, ele fura, sai o quê? Água e sangue. Então, Jesus fica 3 dias morto. E quando ele ressuscita, tem uma noiva também preparada para ele. E essa noiva é a igreja. Aleluia! Oh, chacalamanás. Então, da mesma forma, quando Adão acorda, ele fala assim: essa é ossos dos meus ossos, é carne da minha carne. Jesus, quando ele acorda,
Ele olha para a igreja e diz: essa também é osso do meu osso, é carne da minha carne, essa é a minha noiva. Então isso é forte, irmão. Isso aqui já pira a nossa cabeça já, né? Às vezes você está aqui nessa noite, você foi ferido pela igreja, magoado, mas não guarda mágoa não, irmão. Essa igreja que te feriu não era a igreja de Cristo. Essa igreja que te machucou não era a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que foi gerada quando Ele estava, aleluia, morto, e quando Ele ressuscitou. Essa é a noiva preparada, a noiva de Cristo. Isso é poderoso demais. Eu quero encerrar já aqui, irmão. Eu quero encerrar e a gente vai continuar na terça que vem, falando, começando aqui no capítulo 1. Então eu quero desafiar você a ler a carta aos Efésios. Nós queremos ser essa igreja, irmão. Nós não queremos ser uma igreja, apenas um CNPJ, apenas uma placa, apenas um salão. Não, nós não queremos. Nós queremos ser esta igreja que atua nas regiões celestiais. Nós queremos ser essa igreja que tem autoridade nas regiões celestes. Nós queremos ser esta igreja, aleluia, que está sentada, não na terra, mas está sentada nas regiões celestes. Vamos ler só, abra lá Efésios 1. Só vamos ler e vamos encerrar, tá? Efésios 1. Eu sou meio suspeito de falar de igreja, irmão, que eu sou rato de igreja, hein? Desde novinho na igreja. Tinha época que não tinha culto na nossa igreja, a gente ia para outra. Você lembra disso aí? Quando não tinha culto, falava, hoje não tem culto na nossa igreja, vamos em outra. Então, eu amo a igreja, eu amo. Olha o que diz, Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou nos abençoou, com toda a sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fostes também feito herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, e o evangelho da vossa salvação, tende nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça a vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia. A quem ele deu, irmão? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Levante a mão assim e diga: obrigado, Jesus, por eu ser igreja. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser igreja. Aleluia. Porque Ele pôs aos pés, Ele pôs embaixo dos nossos pés a igreja, Ele pôs tudo aos pés dela. Mas, Reinaldo, por que então que tem igreja que não vai a coisa? Por que tem igreja que a coisa não funciona? Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes, o que o apóstolo Paulo disse, os olhos espirituais ainda não foram abertos. Ela não recebeu ainda o espírito de sabedoria e revelação. Porque quando eu entendo isso, irmão, aleluia, quando eu recebo esse espírito de sabedoria e revelação, eu me posiciono como igreja. E agora, irmão, não aceito mais, eu não me conformo mais em viver uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida superficial, porque agora, irmãos, Deus abriu os olhos do meu coração, e Ele me deu o espírito de sabedoria e revelação, e agora eu sei que eu não preciso mais pedir migalha, que eu não preciso mais mendigar, que eu não preciso mais implorar, não, agora eu entendo que eu já fui abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, que a igreja, Ele já liberou para a igreja. Fique de pé. Ainda bem que eu vim também. Deus é bom, irmãos. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. E te pedimos, Senhor, nos dê espírito de sabedoria e de revelação, Pai. Que nós possamos abrir os nossos olhos nessa noite. Que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento. E que nós possamos entender, Pai, que é através da igreja que o Senhor vai tocar uma cidade. É através da igreja, Senhor, que o Senhor vai exercer a sua autoridade nas regiões celestes. Por isso, neste momento, desde já, Pai, nós queremos, como igreja, guerrear nas regiões celestes. Nós queremos nessa hora repreender todo espírito que age na cidade de Cambé, todo principado e potestade que age nessa cidade. Nós somos a igreja, nós somos a autoridade nessa cidade. Nós fomos abençoados e fomos, aleluia, foi colocado debaixo dos nossos pés todo o principado. E nós declaramos, Senhor, que sobre a cidade de Cambé, a igreja do Senhor vai reinar, Pai. A igreja do Senhor vai mudar esse ambiente. Cambé não será uma cidade idólatra. Cambé não será uma cidade violenta. Cambé não será uma cidade onde há separação, onde há divórcio, onde há doença. Não, Cambé será uma cidade alcançada pelo poder e a graça do Senhor. Por isso nós usamos a nossa autoridade agora, Pai. E declaramos essa cidade, uma cidade, Senhor, onde a manifestação do Teu poder é real. Quando as pessoas chegarem nessa cidade, elas já vão sentir a glória do Senhor, Pai. Porque como igreja nós nos posicionamos nessa noite, porque entendemos, Pai, que é esse o propósito eterno de Deus. Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma casa para o Espírito. E só há isso, Pai, através da igreja. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e te engrandecemos para a Tua glória,
em nome de Jesus. Vá em paz. Aplauda ele. Vá em paz. Que o Senhor te acompanhe em nome de Jesus.